quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É um texto que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o verso 21. Eu tenho forte em mim as minhas recordações de quando molecote. E a minha família tinha uma situação, vivia em uma situação muito difícil. E eu me recordo que por uma condição financeira muito precária, muito complicada, muito difícil, nós fomos despejados do lugar onde nós morávamos, que era uma casa de aluguel, pelos meus pais não conseguir os valores para pagar o aluguel, para manter aquela despesa. Nós fomos obrigados a sair da casa. E aí, por conta disso, nós fomos morar de favor na casa de uma das irmãs de meu pai. E um certo dia, nós acordamos, eu juntamente com os meus primos, começamos a brincar pela casa, correr para lá e para cá, assistir desenhos e tal. E eu vi o meu pai deitado no sofá. E essas imagens são muito fortes em mim. E aí eu vi que ele não foi trabalhar aquele dia. Ele estava deitado no sofá porque ele estava muito mal, ele estava passando mal. Eu me lembro que ele passou o dia inteiro deitado naquele sofá sem condições nenhuma para levantar. Eu me recordo de um momento em que eu sentei ao lado dele, tem o braço do sofá, e ele está com a cabeça dele próximo ao braço do sofá, e eu sento no braço do sofá, ao lado dele, e ele olha para mim e dá aquele sorriso. Porque é uma coisa que eu gostava muito e que eu achava maravilhoso, lindo de olhar no meu pai, era o sorriso dele. E eu achava era tão bonito, eu admirava tanto que eu queria sorrir igual ele. E aí eu me lembro que eu ficava sozinho, às vezes me trancava no banheiro ou ficava no quarto, tentando imitar o sorriso dele, para que eu pudesse rir para as pessoas com o sorriso bonito de meu pai. Mas eu acho que eu não consegui. E eu me recordo naquele instante que ele sorriu. E aquela foi a última vez que eu vi o sorriso de meu pai. Porque quando minha mãe chega do trabalho e pega o meu pai e coloca sentado em uma cadeira de frente à porta de entrada de casa para tomar um ar, ele ali então apaga e partiu naquele instante. E aí sempre vinha na minha mente aquele momento em que eu perdi o meu pai. E eu me lembro depois, isso eu tinha 10 anos de idade, e aí eu lembro que com 14 anos de idade, eu estava deitado na minha cama, e eu comecei a chorar demais. Porque naquele momento eu senti uma falta muito grande do meu pai. E me bateu uma saudade tão grande naquele momento que eu chorava, deitado na minha cama. E não conseguia dormir com 14 anos. E veio aquela lembrança de meu pai, aquela saudade. E aí, a partir dali, eu comecei não mais a querer lembrar desta
desta perda que eu tive na minha vida, mas eu procurei agora trazer as recordações que me trazia alegria, que me trazia ânimo, que me fazia dar passos à frente com vontade, com esperança, que era eu lembrar do lindo sorriso do meu pai e das vezes em que nós nos divertíamos, quando ele chegava do trabalho e que ele ligava ao rádio, que ele gostava de ouvir músicas sertanejas, aí ele ligava o rádio e ele ficava ouvindo aquele rádio ali, descansando no sofá, e aí eu queria fazer brincadeira perto dele, na frente dele, porque eu queria ver o seu sorriso. E aí então eu colocava a mão na cintura, e ficava fingindo que estava dançando com outra pessoa, para o meu pai olhar para mim e rir, porque eu amava ver o sorriso de meu pai. Então eu lembrava, eu comecei agora a trazer à minha memória esses momentos maravilhosos que eu tive ao lado do meu pai, ao invés de trazer à minha memória os momentos desastrosos, que era ser despejado, não ter moradia, passar sufoco, às vezes não ter o que comer, e o pior, perdê-lo, que foi pior. Mas as boas lembranças que eu tive de meu pai fez com que eu começasse agora a não dar vazão aos pensamentos negativos e horríveis que me colocavam para baixo, mas eu lembrar da força que era, do ânimo que era, que existia e que podia dar uma guinada. E é exatamente isso que Deus quer fazer em nossa história de vida. Ele não quer que você fique lamuriando em cima dos desastres da vida. Ele não quer que você fique debruçado em cima daquilo que te coloca para baixo, que te derruba. Ele não quer que você viva assim. Ele quer que você lembre, que você traga à memória aquilo que possa dar-te esperança. E o que pode mais dar esperança em você é lembrar que este Deus, Ele é amoroso e bom, e Ele está pronto para caminhar com você nessa jornada de vida e mostrar para você que o melhor está por vir e que sua vida não vai ficar nessa mesmice, mas que você pode experimentar de Deus o melhor. Por quê? Porque Deus, Ele é amoroso e bom.